Tiago, capítulo 5, versículo de número 16, apenas a última frase do versículo 16. A súplica de um justo é muito eficaz. A súplica de um justo é muito eficaz. Lamentavelmente, a Almeida século XXI, não sei por que razão, empobreceu a tradução. A tradução da Almeida atualizada diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. É uma tradução literal de todas as palavras que estão presentes no texto grego. A Almeida século XXI suprimiu duas palavras que são importantíssimas: muito e pode. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. É o que vamos meditar. Queridos, ao ler o capítulo 5 de Tiago, nós somos apresentados à corrupção de homens poderosos, ricos, exploradores, opressores, que estavam prejudicando os trabalhadores que trabalhavam para eles, não pagando seus salários. E o salário não pago estava clamando a Deus, que é justo. E os próprios trabalhadores que trabalharam um mês na lavoura, e quem conhece a lavoura sabe quão pesado é o trabalho da agricultura, eles também estavam clamando a Deus por aquela injustiça. Trabalharam um mês e não receberam. Ricos enriquecendo cada vez mais, explorando, esmagando as pessoas simples, porque eram poderosos, e eles estão revoltados e indignados com essa injustiça. E diante desse contexto, no mundo de tribulações, Tiago recomendou: sede pacientes. Tiago recomendou e ordenou: fortaleçam o coração, não vos queixeis uns dos outros, tomem os profetas como exemplo de sofrimento, de perseverança e paciência no sofrimento. Não jureis. Está alguém aflito, sofrendo? Ore e não pare de orar. Está alguém alegre, contente, satisfeito? Louve e não pare de louvar. Está alguém doente? Chame os pastores da igreja para que estes orem sobre o enfermo doente e venham ungí-lo com óleo. E se houver cometido pecados, serão perdoados, pressupondo a confissão dos pecados e a relação entre enfermidade e pecado, embora tenhamos já destacado que nem toda doença é castigo divino, mas pode ser disciplina divina. Sim, portanto, confessai vossos pecados uns aos outros, principalmente aqueles a quem você ofendeu, defraudou, prejudicou, injustiçou. Orai uns pelos outros, com que propósito? Serdes curados. Portanto, quando uma doença é um justo juízo de Deus sobre uma pessoa, um filho seu, em virtude de pecado, desobediência e insubmissão, não tem medicina, não tem médico, não tem remédio, não tem tratamento, não tem hospital que tire. Se o diabo põe uma doença em alguém, Deus tira. Se demônios põem uma doença em alguém, Deus tira. Se os homens põem uma doença em alguém, Deus tira. Mas quando Deus põe uma doença em alguém, como um justo juízo, ninguém tira, ninguém inverte, ninguém remove, ninguém cura. O caminho da cura é a oração da fé.
O caminho da cura é a confissão para Deus e também para os homens a quem nós ofendemos. Portanto, se queremos as bênçãos de Deus, vamos obedecer às orientações divinas. Acontece que, para nos encorajar a crer que Deus cura, porque nada nos faz sentir mais impotentes do que uma grave doença, principalmente no estado terminal. Você olha para aquele quadro e você diz: não há o que fazer. Mas Tiago quer nos encorajar a orar pelos enfermos, aos pastores para que orem pelos enfermos, para que os enfermos confessem seus pecados e orem uns pelos outros, porque Deus tem poder para curar. E para nos encorajar, para remover o abatimento que muitas vezes nos toma e o desânimo diante de uma grave doença, Tiago nos apresenta um princípio teológico e depois um exemplo. O exemplo veremos de noite. É o exemplo de Elias, que era um homem frágil como nós. E Elias orou com insistência para que não chovesse, e não choveu. Mas qual é o princípio teológico que Elias ilustra como exemplo? O princípio é: a súplica de um justo é muito eficaz. O princípio é: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A oração, a súplica é poderosa. Ela pode muito, em virtude da sua eficácia. Mas a súplica de quem? A súplica de um justo. Irmãos, profeta Isaías capítulo 1, Deus dizendo: estou farto, não aguento mais, podem multiplicar as orações, eu não ouvirei. Porque quando Deus rejeita quem ora, Deus rejeita a sua oração. Porque Deus rejeitou Caim, Deus rejeitou o culto, a oferta que Caim lhe prestou. Porque Deus aceitou Abel, porque Deus aprovou Abel, Deus aceitou o culto de Abel, a oferta de Abel. E o que está escrito, não é? No capítulo 11, versículo 4 de Hebreus, está escrito que pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim, por meio do qual foi aprovado como justo. Abel foi aprovado como justo. A súplica de um justo tem muito poder por sua eficácia, a oração, a súplica de um justo. Os justos fazem a diferença, ou não fazem. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Os ouvidos do Senhor estão atentos ao clamor dos justos. Os justos fazem a diferença. Deus destruirás Sodoma e Gomorra? Destruirás os justos junto com os ímpios? Se lá tiverem 50 justos, ok, Deus disse, não destrua Abraão. Mas Abraão sabia que não tinha essa margem, e ele foi diminuindo. Os justos, se tivessem aquele número mínimo de justos que Abraão solicitou a Deus, ele não destruiria. Os justos fazem a diferença. Quem são os justos? Bem, aparentemente, podemos pensar que há algum tipo de contradição na palavra de Deus. Vamos ver.
Abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 1, versículo de número 19. Mateus 1, 19 diz: José, seu marido, marido de Maria, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública. Por isso decidiu separar-se dela secretamente. Foi a decisão dele. Vamos ver Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, verso 6. Está se referindo a Isabel e a Zacarias. Lucas 1, 6 diz que ambos eram justos diante de Deus. Ambos eram irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Lucas capítulo 2, verso de número 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Mas como nós reconciliamos isso, por exemplo, com o apóstolo Paulo em Romanos, citando o Antigo Testamento, quando Paulo diz assim: e então, somos superiores a eles? Romanos 3, a partir do verso 9. De modo nenhum, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos estão todos debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há justo, nenhum sequer. Mas Simeão era justo. Isabel e Zacarias e Isabel eram justos. José era justo. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. E aqui eu anotei várias passagens, mas eu vou economizar o nosso tempo, onde os justos são mencionados no Velho e no Novo Testamento. Então entendamos que, em primeiro lugar, o justo é aquele que, pela graça de Deus, por meio da fé, recebeu de Deus justiça, a justiça de Cristo, que lhe foi atribuída e imputada, e sobre esta justiça, recebida pela graça por meio da fé, e concedida por Deus, Deus o justificou, o declarou inocente, absolvido. Então ele foi justificado. A doutrina católica equivocou-se e Lutero e a Reforma se levanta contra a doutrina de que justificar é tornar justo. Justificar é declarar absolvido. É o antônimo de condenar. Mas aqueles que foram justificados com base na justiça de Cristo devem, pelo processo da santificação, se tornar o que são pela fé, justos. E aí a palavra justos tem o sentido de íntegros. Crentes com caráter e conduta íntegros, retos, corretos com Deus e com as pessoas. O Salmo 15 é um exemplo. A base da justificação é a justiça. Quem tem justiça própria? Em termos absolutos, quem é justo? Quem nunca violou um santo mandamento de Deus? Ninguém. Então não há justo, nenhum sequer. Ninguém será absolvido por Deus, porque nunca pecou, é justo. Não precisa de arrependimento, não existe. Mas os justificados pela fé, declarados inocentes e absolvidos por Deus, agora por um processo que a Bíblia chama de justificação, o alvo da santificação é que sejamos justos, crentes íntegros, retos, corretos, com Deus e com os homens. Você pode ser injusto com seus filhos, com seu cônjuge,
com quem trabalha para você, para quem você trabalha, com o seu vizinho. Se você põe uma música alta, tarde da noite o vizinho quer dormir, você é injusto com ele, está tirando o direito dele de dormir na hora do silêncio. Justiça é dar ao outro, reconhecer o direito do outro e dar ao outro aquilo que ele tem direito. Justiça, justo, é quem está de acordo com o padrão de justiça. Então, nesse sentido, Zacarias e Isabel eram justos. Não eram justos absolutos. Eram justos porque viviam em obediência, eram irrepreensíveis nos mandamentos e eram irrepreensíveis também nos preceitos do Senhor. Paulo diz que antes de se converter, ele era irrepreensível segundo a lei, mas ele foi justificado depois, porque ele acreditava que obedecia à totalidade da lei sem pecar contra Deus. Então, não há contradição. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, as pessoas íntegras e corretas. Tendo esclarecido isso, a palavra de Deus está dizendo que a súplica de um convertido que vive em submissão a Deus, em obediência aos santos mandamentos de Deus, em conformidade com o padrão de justiça divinamente revelado através dos seus mandamentos, a súplica de um justo, essa súplica é poderosa, tem muito poder. A oração tem poder, a súplica tem poder. A rainha Maria Sanguinária, quando subiu ao trono da Inglaterra, ela disse que ela tinha mais medo das orações de John Knox do que dos destacamentos dos soldados da Escócia. Herodes, tão poderoso, tinha medo de João Batista, um homem esquisito, morando num lugar esquisito, se vestindo de maneira esquisita e comendo coisa esquisita. Os irmãos hão de convir que gafanhoto não é um cardápio dos melhores. Herodes, tão poderoso, tinha medo desse homem. Sabe por quê? Porque ele era justo, irmãos. A oração do justo. Por isso, o justo, ele não chega diante de Deus e diz: Senhor, tu tens que me ouvir. Não, ele diz: Senhor, sou um pecador. O Senhor me justificou pela fé. Pela sua maravilhosa graça, o Senhor me justificou. Pelo poder do seu Santo Espírito, o Senhor tem me santificado e me transformado. E aí eu te faço esse clamor. O justo não diz: porque eu obedeço, porque eu sou reto, porque eu sou correto. Ele não é como o fariseu, ele é como o publicano. Ele baixa a cabeça, ele bate no peito: tem misericórdia de mim, não sou digno de que ouças a minha oração. A súplica de um justo, ela tem muito poder. Não é a oração em si que tem poder. Há pessoas que pensam que se você decorar uma reza forte, uma oração com frases de efeito, que estas palavras têm poder mágico, inerente, que se repetidas, elas produzirão o resultado almejado. Errado. A súplica de um justo tem muito poder, porque a súplica de um crente que não está vivendo em obediência a Deus, ela é um fracasso. Por que que está escrito, por exemplo, maridos, vivei com elas, as esposas, a vida do lar, com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil, como herdeira convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Se um marido
não vive com a mulher a vida no lar com entendimento, dando honra à mulher, as suas orações serão impedidas. Por quê? Porque isso não é justo, tratar a mulher assim. As orações serão impedidas. Se você acha que Deus vai te ouvir, porque Ele disse, ore, você vai chegar na rótula, você vai corroer a rótula, você vai ficar sem cartilagem, sem nada, e você acha que se multiplicar as orações, Deus vai ouvir. Se Deus reprovar você, se Deus não aceitar você, o seu clamor é inútil. Mulheres, respeitem o marido. Mulheres, sejam submissas aos maridos. E se a mulher não respeita o marido, pode orar madrugada, pode orar dia e noite, Deus não ouve. O marido não vive com a mulher com entendimento no lar, não lhe dará honra como herdeira da promessa, Deus não ouve. Meus irmãos, a súplica de um justo, o que tem muito poder, não é a oração. Não vamos tratar a oração como talismã, como objeto mágico, como frases poderosas e mágicas que têm esse poder de encantamento. Não é. Deus, antes de ouvir a oração, Ele olha quem ora. Deus primeiro vê quem ora, para ouvir a oração. Deus olha o suplicante, para depois ouvir a súplica. Se você está vivendo em pecado, em desobediência a Deus, andando, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, esqueça, Deus não ouve. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Os ouvidos do Senhor estão atentos ao clamor do justo. Por isso, nós devemos procurar, para orar por nós, pessoas comprovadamente íntegras, retas, que têm evidência de santidade. E se nós queremos que Deus nos ouça, devemos buscar uma vida de santificação, porque embora a santificação também seja pela graça, diferente da justificação, que não há qualquer participação ou contribuição nossa, a santificação, ela é produto dessa sinergia, é Deus e eu. A santificação é obra do Espírito, mas eu coopero. Se eu não buscar, quem é que tem que cortar a mão se a mão me faz pecar? Eu. Jesus não disse que Ele vai cortar. Ele disse, se a tua mão te faz pecar, corta. Se os teus olhos te fazem pecar, arranca. Quem é que tem que crucificar a carne com os seus feitos? É Deus ou eu? É responsabilidade minha. Agora, o poder para fazer isso é dele. A santificação é cooperação. Portanto, se você quer que Deus o ouça, seja justo. Você é. Então, torne-se o que você é. Você é justo pela graça de Deus, no sentido de justificado. Agora, torne-se justo, santo. Aí, justo e santo são basicamente sinônimos. São pessoas consagradas, submissas a Deus. A súplica de um justo. Irmãos, quando Deus ouve, Ele não ouve pelo mérito do justo, porque ser justo é nosso dever. É meu dever tomar a cruz e crucificar o meu eu. É meu dever. Isso não me dá mérito diante de Deus. Mas Deus se recusa. Deus não ouve o justo porque ele tem mérito. Deus ouve o justo porque Deus é santo, Deus é justo,
E Deus se recusa a ouvir um filho seu que está praticando a injustiça. 1 João, todo aquele que é nascido de Deus pratica a justiça. A prática da justiça não é uma condição para ser regenerado. A prática da justiça é um resultado direto da regeneração. Quem pratica a justiça, 1 João 3, é justo. Todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Então a prática da justiça é uma evidência do novo nascimento, da regeneração. Todo regenerado, convertido, toda nova criatura pratica a justiça, ou seja, a retidão, aquilo que agrada a Deus, aquilo que é reto, aquilo que é correto. Se você deve 1.000, você pagou 800, você foi justo? Você foi reto? Você foi correto com quem te emprestou 1.000? Não. Ser justo é ser correto, ser reto, é dar o que tem direito, é tratar as pessoas com a dignidade e o respeito que elas são dignas. Os filhos, quando desobedecem os pais, não são justos. Pais que oprimem, que irritam, que fazem mal aos seus filhos, não são justos. Ser justo é ser correto, reto, íntegro, é andar de conformidade com o padrão. E Jesus disse: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, vocês não vão entrar no reino. Porque a retidão, a justiça farisaica, era uma justiça legalista. Se eu nunca matei, eu não infringi o mandamento. Se eu nunca deitei com uma mulher casada, sendo eu casado, eu nunca adulterei. Essa era a justiça deles, de fachada, mas Jesus disse: a vossa, e ele disse isso no Sermão do Monte, a vossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus. Sabe como? Evite o olhar adúltero. Quem olha e cobiça, adulterou. Quem tem ódio, matou. A justiça do cristão, ela é profunda. Ela alcança o coração. Ela alcança a motivação. Ela alcança a intenção. Então, quem nunca aqui adulterou? Quem nunca aqui matou? Sabendo que a lei de Deus tem um alcance interno da alma e do coração. Mas a palavra de Deus está deixando claro: muito pode. Esta palavra pode, no grego, irmãos, é uma palavra forte. Ela é usada, por exemplo, lá em João, para dizer que os apóstolos não tiveram forças para puxar a rede depois da pesca maravilhosa, porque tinha muitos peixes. Força. Essa palavra é usada também para dizer que ninguém tinha força para dominar o endemoniado gadareno. Ninguém tinha força. É uma palavra que indica força, poder. Paulo disse: posso. Essa palavra, posso, tenho força, tenho poder, todas as coisas naquele que me fortalece. E a palavra muito pode, por sua eficácia, energeo, da onde vem a palavra energia. É também uma palavra usada na Bíblia para referir-se ao resultado. Vamos dar um exemplo. Você tem aqui um desfibrilador, carregado, cheio de força, cheio de energia. Por isso nós chamamos a casa elétrica ali de casa de força. Aí você põe no tórax de alguém que está lá infartando. Quando você aperta o botão, então há uma descarga daquela força e você vê o impacto, o corpo da pessoa chega a levantar toda. É a eficácia. É uma força que produziu um resultado. Mas se o desfibrilador estiver descarregado, qual a eficácia? Qual o resultado? Você aperta o botão, nada. Ok? Uma arma, ela tem poder, ela tem força.
o calibre, a bala, a força da arma. E quando a bala fura um metal, você vê a eficácia da força daquela arma. Então são duas palavras, uma que indica o poder, a força, e a outra que indica o resultado prático, a eficácia daquela força quando foi exercida. E é isso que Tiago está dizendo, muito pode, tem muito poder a oração, por sua eficácia, ela produz o resultado. Mas a oração de quem? De um justo. O exemplo vai ser dado de um justo que orou para que o céu fechasse por 3 anos e meio, e o céu fechou. E quando ele orou para o céu abrir, o céu abriu. De noite veremos isso. Eu gostaria que você saísse aqui desta manhã com isso no seu coração. A oração é poderosa. Ore, acredite. Tiago está dizendo, tem alguém doente, é uma doença grave, incurável. A oração tem poder, ela cura. Mas o poder não é mágico da oração, da frase. É do Senhor levantará, ele já disse. O Senhor o levantará. A oração da fé salvará o doente. O Senhor o levantará. É o Senhor. Então o poder grandioso da oração é por causa do poder grandioso de Deus. O poder da oração também está no caráter de quem ora. Está no caráter de quem ora. Porque a súplica de um justo, está claro no texto, essa súplica desse crente, irmãos, pode chegar aqui um irmão, orar de uma maneira linda, gritar, sabe, pessoas que oram, dando ordens, e repreende tudo e todos, e bota para quebrar, e aquela oração que você se arrepia todo. Aí vem um irmão muito simples aqui na frente, faz uma oração simples, só que ele está vivendo em obediência a Deus, ele é justo. Os irmãos acham que Deus vai ouvir o teatro daquele que fez a presepada toda, mas que vive em submissão a Deus, pecando contra Deus. Os irmãos acham que Deus se impressiona com frases de efeito, eu repreendo, eu determino, eu profetizo. Profetizo o quê? Se Deus não falou, você cale a boca. Profetizar é contar para os outros o que Deus falou para você. Se Deus não falou com você, cale a boca. O profeta é um carteiro. Ele apenas repassa o que ele ouviu. A profecia é o repassar da revelação divina. Se Deus não revelou, não há profecia. Se não há profecia, cale-se. Mas Amós diz, o leão rugiu. Quem não profetizará? Deus falou. Quem vai ficar calado? A profecia é a entrega da revelação. Então tem orações, eu determino, muita presepada, muita coisa, mas Deus vai olhar a vida do caboclo, o coração dele, se ele é mentiroso, se ele engana, se ele é desonesto nos seus negócios, se ele é adúltero, se ele é uma pessoa que trata mal, pisa as pessoas, não respeita ninguém, ele não anda de acordo com as normas do Senhor, ele não faz o que é bom e reto diante do Senhor, a oração dele é fraquinha, a oração dele, irmãos, não tem eficácia. Os irmãos já viram um brinquedo de uma bola, em que você vai dar soco naquela bola, e a força que você bate nela, tem lá um medidor. Quanto mais forte a pancada, as luzes elas acendem. Quanto mais fraca, uma pessoa fraca dá um murro, não acende nenhuma lâmpada. Aí vem o Mike Tyson e dá-lhe uma ali e sobe, vai até a última lâmpada. Por quê? Porque tem muita força.
Então tem um resultado. Irmãos, não adianta. Um dia eu vivi uma experiência que me traumatizou, porque eu fui num momento muito ruim da minha vida, do qual eu me envergonho, e eu fui encarar um demônio, uma pessoa endemoniada. O soco da minha oração parecia um carinho, não tinha efeito nenhum. Eu repreendia, nada. Mas nos momentos que eu estava em submissão, agradando o Senhor, e pela sua graça, quando eu botei para cima do demônio, no nome de Jesus, foi como uma burdoada, e o demônio teve que obedecer e sair. Por isso, a mesma palavra que está aqui, está escrito lá no Evangelho, quando os apóstolos, Jesus está no Monte da Transfiguração, um pai aflito traz seu filho, eles que já tinham expulsado tantos demônios, não deram conta de expulsar aquele demônio. E, em particular, eles perguntaram, por que não pudemos? É a mesma palavra. Por que não tivemos força? E Jesus disse, essa casta só sai à força de oração e de jejum. Não foi isso? Então, irmãos, eles já tinham expulsado tantos demônios, mas não conseguiram aqui. Naquele momento, eles haviam enfraquecido. Força espiritual. Força. A oração tem forças diferentes. Depende de quem ora. Depende da vida de santidade de quem ora. Por isso, Tiago é claro, tem alguém doente, ore. Está alguém sofrendo, ore. Ore, a oração tem poder. Acredite nisso. Deus cura, Deus opera. Mas lembre-se, a súplica, o clamor de um justo, de alguém que está vivendo, andando com Deus, em seus santos e retos caminhos, em submissão à sua vontade, essa súplica é poderosa. Então, não se deixe impressionar. Não, aquele irmão ora muito simples, ele não grita na oração, ele não pula, ele não faz, mas ele está andando com Deus, irmãos. Aquela oração tem poder. Poder. Então procure os justos para orar. E as justas, né? Aqui é genérico, para orar. E se você quer que a sua oração tenha poder e produza o resultado que você almeja, não é? Tem uma pessoa te prejudicando no trabalho, querendo acabar com você, aí você faz a oração com poder e Deus transfere ela para outro lugar. Acontece alguma coisa, Deus opera, é o resultado da oração. É Deus se manifestando. A oração com poder tem manifestação. E Tiago está nos ensinando, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Eu peço a Deus que eu e cada um dos irmãos entendamos a importância de andar com Deus, de viver de acordo com os padrões revelados por Deus. Não o perfeito, ninguém é perfeito. Por isso, se você vai orar, antes confesse seus pecados. Pare e pense se você tem sido justo com seus filhos, você tem sido justo com seu cônjuge, você tem sido justo nos negócios, você é justo nos seus relacionamentos, como patrão, como empregado, como vizinho, como filho, como pai, como marido, como esposa. Porque Deus primeiro vê o suplicante, para depois ouvir sua súplica. E se Deus rejeitar o suplicante, a sua súplica é ineficaz. Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos
e ore ao Senhor